Todavia, é importante ressaltar que a via racional, empírico-tecnológica não pode ser a única visão válida na interpretação de nosso ser no mundo. Nosso modo de ser vai muito além dos limites interpretativos dessa razão tecnológica fundada na mercantilização da obra de arte e na arte transformada em moda para reproduzir um processo de alienação. No caso específico da interpretação da imagem como instrumento de reflexão, é necessário um distanciamento da imagem propriamente dita para que seu sentido possa ser captado no contexto em que ela se insere. Para Paul Ricoeur, esse distanciamento não é o produto da metodologia, ele é constitutivo do fenômeno, ao mesmo tempo é a condição para que se possa haver interpretação. Isso quer dizer que uma coisa é a realidade em seu âmbito contextual e outra, o contexto do autor que produz uma obra sobre as observações feitas acerca da própria realidade da qual faz parte. Poder-se-ia afirmar que há uma cumplicidade entre a realidade, o autor e a obra produzida como resultado de um processo de investigação da realidade. O que resulta de uma obra de arte como imagem é uma forma de ver e de perceber a realidade com um olhar particular, o qual, porém, não deixa de revelar e demonstrar um contexto bem mais amplo que permite à realidade evidenciar-se por meio daquele que produz a obra de arte. Numa perspectiva hermenêutica, poder-se dizer que a imagem constitui um discurso sobre a realidade e muitas vezes a subverte e distorce em favor de determinados interesses. Mas esse discurso não se dá a livres, ele se verifica nas estruturas da obra e por elas. Consequentemente, a interpretação é a réplica desse distanciamento fundamental, constituído pela objetivação do homem em suas obras de discurso comparáveis à sua objetivação nos produtos de seu trabalho e de sua arte, segundo Paul Ricoeur. Todo discurso tem a pretensão de atingir a realidade e a exprimir o mundo. Refere-se a algo, o mundo sobre o qual está falando. Ao falar do discurso, é a expressividade da realidade que se pretende conhecer. O discurso produzido é produto de determinado contexto. Não só o discurso pretende atingir a realidade, como também a própria realidade nos atinge pelo discurso que dela fazemos. Isso significa que a realidade nos toca diretamente quando procuramos tocar. É essa relação de cumplicidade e imbricação que nos permite conhecer as coisas que estão à nossa volta e, simultaneamente, em volta das quais estamos. Os discursos referem-se sempre à dada realidade e podem ser falseados, mas nunca são uma espécie de ficção posta diante de nós, como se fossem a realidade e a imagem em uma expressão. Assim, interpretar e explicar o tipo de ser no mundo manifestado pela obra, discurso, texto, arte e imagem. Não se trata do mundo da linguagem cotidiana, que fala das coisas dadas, mas do mundo poético, que propõe possibilidades novas do existir. Porém, só é possível propor possibilidades quando o nosso discurso nos permite interpretações de nosso ser no mundo, ou seja, só é possível captar a realidade e a imagem em seu contexto à proporção que este nos lança na direção de nós mesmos, na compreensão do que somos e do sentido do ser. Sem tal busca, toda e qualquer imagem ou discurso tornam-se vazios e desnecessários. Assim, só haveria interpretação verdadeira quando for possível estabelecer certo distanciamento dessa cultura marcada pela imagem. Para compreender o que somos, é preciso introduzir sempre uma atitude de suspeita que produz uma cisão não só entre o sujeito e a imagem, mas também dentro do próprio sujeito. Esse distanciamento é a condição de possibilidade de toda e qualquer compreensão e interpretação autêntica. O olhar do sujeito, a sua intenção, determina e condiciona o modo pelo qual percebe a realidade. Mas é preciso recorrer à crítica como forma de reler o mundo e as coisas para não se deixar enganar pelos simulacros. O que se busca é uma crítica do que se pensa e de como se pensa a imagem como um fato. Portanto, deve-se usar a própria imagem para provocar o pensamento e desenvolver sua reflexividade e criticidade. Isso só pode ser afirmado pelo fato de que a simbolização se processa nos modos de compreensão situados na subjetividade humana.